senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Como é bom fazer o uso dessa tribuna de uma forma equilibrada, depois de uma fala de uma pessoa que tem nos dado muito exemplo como cidadão, como profissional, vereador Zanquim, de que quando ele faz uso da fala, da gente poder manter o padrão, o equilíbrio, o racional e não deixar se elevar pelas emoções. Claro que ser humano, a gente não está aqui para fazer nenhum julgamento, que seria hipocrisia da minha parte. Cada pessoa tem a sua personalidade e jamais, em qualquer forma, seja num debate acalorado, ou seja até no uso de uma fala errônea de algum colega contra a minha pessoa, de uma fala mais alta, mais agressiva, querendo impor a sua posição, jamais eu vou olhar isso para um lado intimidatório ou particular. E, vereador Zanquim, a gente sabe que as nossas 4 funções aqui nessa casa, a primeira é legislar, julgar, cada qual faz o seu julgamento, sua posição, sua visão, tanto de vida como também de pessoa pública, fiscalizar, mas principalmente administrar. E, vereador Schalco, o senhor não está errado em algumas colocações. A gente precisa sim fiscalizar, é preciso a gente ter planejamentos, é preciso sim ter uma organização. E essa é a tarefa que não vai ser simples, não apenas para a sua pessoa como um pré-candidato postulante a estar ao outro lado do executivo, mas de uma forma humilde, eu lhe peço que o senhor tenha um bom corpo técnico, tanto na Procuradoria-Geral do município, como também nas autarquias. Porque quando a gente tem a chance e o privilégio de estar lá no outro lado, sentado naquela cadeira e poder pegar a caneta como chefe do executivo, a gente começa a ter, de fato, a noção do tamanho de Caxias do Sul e a responsabilidade e o compromisso. Que nem tudo o que a gente, infelizmente, quer fazer, a gente vai poder fazer. Primeiro, nós, para que possamos fazer qualquer tipo de operação financeira, é preciso ter o respaldo jurídico da Procuradoria-Geral do município e poder entender, de fato, como que esta operação, a natureza dessa operação, será feita das melhores condições aonde o erário público não sofrerá danos. Quanto à menor taxa, como o vereador Zanquim falou, qual o melhor crédito, enfim, qual é a melhor operadora, qual é o banco, enfim, que vai poder favorecer aquele valor do financiamento. Mas a gente pode dar um exemplo aqui, que a gente sabe que estamos vivendo em momentos complexos, difíceis, momento de ano eleitoral ainda se assoberba a situação dos discursos, mas vou dar um exemplo aqui que o vereador Velocino pode me auxiliar, porque é conhecedor, do que foi o financiamento do PAI 1, PAI 2, PAI 3. Essa palavra. O que não seria, vereador Zanquim, se não fosse esse financiamento para poder dar condições, principalmente aos nossos agricultores, aqueles que de fato, lá na ponta, com o seu trabalho árduo, para poder escoar então a sua produção, se não nós tivéssemos as estradas como nós temos hoje. Então, a gente sabe a dificuldade que é, o potencial que é, mas nós precisamos também compreender que toda obra que a gente possa fazer numa cidade vai trazer transtornos, principalmente para aquelas pessoas que moram ali naquela localidade, seja naquela rua, seja naquele bairro, seja naquela estrada. Mas nós precisamos entender também que toda e qualquer obra que mesmo que traga algumas situações, alguns impercalços, ou seja, algumas dificuldades, é para uma melhoria. É para fazer que haja de fato um crescimento de uma cidade, dando condições ali ao tráfico,
dando condições a calçadas mais organizadas, e a gente precisa saber que tudo isso custa investimento. Só a parte, vereador Velocino. Vereador Fiuza, aí vem ao encontro do professor, eu gosto muito das suas falas, quando o senhor disse do trator que ele se pague. E eu acredito que o asfaltamento no interior ele se pagou, e muitas vezes, por várias situações. Maior produtor, hortifruti granjeiro, permanência do jovem lá. Eu estou muito preocupado em quem vai fazer os reparos nos asfaltos do interior. Eu sempre disse, tivemos bons prefeitos em Caxias, mas eu nunca vou poder negar para o interior, melhor que o setor para nós, 170 quilômetros de asfalto no interior. Teve outros também que fizeram. Então, o que seria de nós no interior se não fosse esse financiamento que o Alceu Búrico buscou? O que seria, gente? E eu acredito, eu ouvia muito, vereador Felipe, só fazem para o interior, esquecendo que a cidade, nós precisamos 3 vezes por dia no mínimo do interior, alimento. Então, acredito que o prefeito Adiló está dando um pouquinho de contrapartida para a cidade também. Estavam sendo muito questionados por que asfaltamentos só no interior. Só que o que eu sei que são 135 ruas, o corpo técnico da Siderópolis seria de reparos, mais de 100 milhões, mais um pouquinho que o SAMAI pudesse ajudar, trânsitos, os atacadistas, nós seria uma maravilha na nossa cidade, como foi lá no interior e agora está dando reparos. Vamos em frente. Esse sim, um financiamento que se pagou e precisa de mais. É apenas um exemplo daquilo que nós estamos de acordo, que não existe solução mágica. Não existe a gente chegar ali amanhã depois e dizer que a gente vai resolver tudo. Até porque existem prazos. Prazo para conquistar o financiamento, prazo para depois ter todos os projetos ali, tudo aprovado. Depois tem a licitação. Depois tem o tempo do início da obra e depois o tempo da entrega. Então são algo que a gente tem que discutir aqui num amplo debate, num debate de uma forma onde a gente tenha um entendimento racional de que as coisas são muito complexas. Vereador D'Ambrossi. Nobre colega, vice-líder, é importante ressaltar que a comunicação do Executivo com esta casa não anda bem. Precisa melhorar. O desgaste com mato alto, com aluguel de parque pet, precisa melhorar o diálogo do Executivo com esta casa. Bom, mas o que nós estamos discutindo aqui é financiamento para melhorar as vias da nossa cidade. Não tem como votar contra, sabendo que as ruas estão totalmente deterioradas, que veio temporais, que veio um asfalto de muitos anos. Mas reitero que as ruas que o SAMAI destruiu precisam de uma solução do SAMAI. E por isso que a nossa indicação é que as próximas que eles mexerem tem que ter o recapeamento. E outra, né? E outra questão que nesse governo não andou, que é o programa de pavimentações comunitárias. Cadê o programa de pavimentações comunitárias? Gastar 1.600.000 vai dar 6, 7 ruas. Isso é muito pouco. Onde o morador quer pagar a mão de obra pode brita. Então, falta recursos, sim, nós temos que achar uma forma de que tenhamos recursos para pavimentar ruas, porque é menos cascalho, menos hora extra. Vereador. Então, vamos trabalhando para melhorar devagarinho. Obrigado. Obrigado, vereador D'Ambrossi. Tudo isso tem a projeção, existe a possibilidade, mas aquilo que a gente tem que falar. Né? A gente não teria como fazer obra, fazer estrada se não tivesse maquinário. Né? Então, várias circunstâncias de situações que realmente este governo pegou para tentar resolver tudo que é possível. Para aqueles que daqui a pouco tiverem oportunidade ali, já vão pegar mais ou menos tudo pronto. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.